E nós vamos agora falar dos desafios das novas famílias que estão sendo criadas. E quem conversa com a gente sobre isso é a Sheila Higler, que é especialista em relacionamentos, proprietária de uma agência de relacionamentos. Sheila, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Ô Sheila, hoje em dia, as famílias não são como há 30, 40 anos atrás, não é? As coisas têm Não, mudado muito. Está sendo chamada até de família mosaico. O que é uma família mosaico? exatamente. A família mosaica é um termo usado para se referir às configurações das famílias modernas, as novas estruturas familiares. Hoje trazem em sua composição mães com filhos, casais com filhos de relações passadas, além da diversidade sexual que hoje é incorporada no conceito da família moderna. E também o papel das mulheres é outro fator de mudança. Hoje a mulher sai para trabalhar, é responsável, grande parte delas, pelo sustento da casa, tornando-se a chefe das famílias. E também hoje a mulher tem a liberdade para se divorciar e, consequentemente, ter outros relacionamentos, e um novo organograma da família vai se formando. Agora, é claro que, embora seja comum essa formação de novas famílias, com essa mistura toda, né? Sim. É preciso cuidado também ao formar uma nova família, aquele que está saindo de um relacionamento, começar outro. Exatamente. Tem que ter bastante cuidado, porque acaba sendo os meus filhos, os teus, os nossos, né? E essa convivência toda, as pessoas, essa nova família tem que viver harmoniosamente. E não é fácil, né? Porque, por Não. exemplo, você vai conviver com o filho do outro casamento do marido, né? Exatamente. Aí você tem, claro, obrigações, direitos, aquelas coisas todas, mas como é que você corrige? Até que ponto você pode ir? Isso, para facilitar, tem que ser combinado entre o casal? Tem que ser combinado, né? Então, o respeito é uma coisa muito importante, tem que criar normas para esse novo casamento. Tem que estabelecer e cumprir normas de convivências pessoais, sociais, econômicas, né? Eu acho que, eu sempre digo que quando as pessoas se separam, principalmente quando elas ainda estão assim deprimidas, elas têm que dar um tempo, porque todo divórcio, no começo ele é doloroso e a pessoa não deve entrar já de cara numa relação. Ela só deve entrar numa nova relação quando ela está bem com ela mesma, para que ela não faça besteira, né? Quando ela entra numa nova relação, ela tem que entrar, tem que estar bem organizada, saber realmente o que ela quer, né? Para que haja uma integração dessa nova família, para que se criem laços de respeito, e para que todos convivam muito bem. Senão acaba tendo uma separação novamente. É verdade, que se não começar direito, o fim pode ser... Exatamente, né? porque a gente vê pessoas que já casaram e recasaram inúmeras vezes, né? Então precisa muito diálogo, definir com clareza o papel de cada membro dessa nova família, preservar o papel dos pais, dos enteados, e saber que lugar de pai ou de mãe é fundamental, não tentar ocupar jamais o papel de pai e de mãe, não fazer distinção entre os filhos, os meus, os seus e os nossos, né? Agregar todos os membros da família é sempre a melhor opção inicial, né? Controlar os ciúmes se porventura vier a aparecer, respeitar o tempo e o limite das crianças e dos adolescentes na aproximação, né? Então é uma coisa assim que tem que tomar todo o cuidado para não transferir também ressentimentos, culpas da relação passada para esse novo relacionamento. Então tem que ter todo um equilíbrio para que essa nova família dê certo. Agora,
A nossa entrevistada, que é a Sheila Higler, é especialista em relacionamentos e é proprietária também de uma agência de relacionamentos, a Par Ideal, né, Sheila? Sim. E as pessoas que procuram uma agência de relacionamentos, o que você percebe que elas têm em comum? Veja, o que as pessoas que nos procuram, nós temos pessoas solteiras, né, que querem um casamento com tudo que tem direito, e pessoas que já passaram por um relacionamento. As pessoas querem alguém que seja uma pessoa companheira. A primeira coisa que elas nos pedem, eu quero uma pessoa que seja companheira. No caso delas terem filhos, dizer eu posso até criar meus filhos, mas eu quero que ela entenda que eu tenho os meus filhos e eu vou entender que ele tem os filhos deles, então eu quero alguém, eles têm os pais, o pai dele, a mulher dele tem o pai dele, ele é o companheiro, eu sei que meu companheiro, os filhos deles têm a mãe deles, mas a gente tem que conviver numa harmonia para que todos se deem bem. E o que eu percebo que muita gente que chega aqui diz, olha, eu me separei, eu me casei pela segunda vez e me separei em função dos filhos dele ou dela. Então essa convivência com os filhos de outros casamentos não é uma coisa fácil. Se a pessoa não tiver uma boa estrutura, ela acaba tendo problemas. Uhum. Então, quando tem filhos, as coisas são mais cautelosas, digamos assim, né? E tem muita gente que até quer dizer, eu tenho filhos, eu também quero alguém que tenha filhos que vai me entender, sabe? Agora, tem pessoas que acabam tendo ciúmes dos filhos dele ou dela. Uhum. Então, se essa pessoa é ciumenta, não adianta nem entrar num relacionamento. Aqui na Par Ideal, a gente tem um questionário que tem mais de 200 itens. Então, chega uma pessoa e diz, eu não aceito ninguém que tenha filhos, né? Porque eu não iria conseguir lidar com isso. Então, nós nem apresentamos pessoas que tenham filhos, né? Mas pelo menos a pessoa admite, né? Sim, mas eu estou falando assim de um modo geral, né? O que eu percebo como consultor em relacionamentos, que tem pessoas que têm muitos ciúmes, né? E que acabam se separando. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que o amor de um homem por uma mulher é muito diferente do amor de um pai pelos filhos e de uma mãe pelos filhos, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, elas querem competir com os filhos. Agora, é interessante também, isso que você falou, que tem gente que pelo menos admite, né, para si mesma, não, eu não quero uma pessoa que já tenha filhos. Porque dura quando a pessoa mente para si mesma, não, mas não tem importância, e depois começa a implicar, dificultar, né? Exatamente. Então tem pessoas que dizem, por exemplo, muito homem solteiro diz, olha, eu não vou conseguir lidar com uma mulher que já tenha filhos. Então ele nem é apresentado para essa mulher que tem filhos, porque ele assume que não vai conseguir lidar com isso. Uhum. Então ele tem consciência de que ele não quer isso, a gente nem apresenta. Agora, muita gente diz, olha, eu também tenho filhos e eu quero alguém que tenha filhos. Então a gente faz essas apresentações e geralmente dá certo porque a gente apresenta aquilo que a pessoa nos pede, né? Mas as pessoas nos contam os motivos que elas se separaram. E muita gente se separa por ciúmes de filhos dele ou dela. E não entendem que o filho não é um concorrente. Uhum. Né? E eles encaram como se o filho estivesse competindo. E não é assim. Agora, muitas vezes, os filhos demoram para aceitar esse novo relacionamento, né? Demoram. Os filhos demoram. E a gente até também dá algumas dicas. Quando você começar a namorar com alguém, já não leve de cara o companheiro ou a companheira e apresente para os filhos. Porque tem homens e mulheres que com todo mundo que eles saíram uma vez, no segundo encontro já levam para os filhos conhecer. Também não está certo, porque às vezes os filhos se apegam com o parceiro ou com a parceira e depois eles acabam terminando o relacionamento e os filhos ficam ressentidos. Então a gente também sempre dá dica de só levar a pessoa
quando já estão namorando mais sério. Uhum. Porque tem pessoas que saem uma vez, já levam para conhecer os filhos, e os filhos acabam, por carência, por falta de pai ou de mãe, se apegando. E depois quem sente são os filhos quando não dá certo. É. Agora, muitas vezes também a pessoa se apega aos filhos do outro mais do que ao outro, né? Exatamente. Também acontece de eu adorava os filhos, quero continuar vendo os filhos, será que ele ou ela vão deixar? É, e aí fica aquela coisa de negociar, não, olha, não temos mais nada entre nós, mas eu quero continuar vendo os seus filhos. Exatamente, também acontece. É, então, gente, essa história de novas famílias não é fácil, né, para ninguém, não é uma coisa automática, né? Exatamente, hoje nós temos... A gente percebe, né, na nossa sociedade que nós temos um número muito grande de mães solteiras, de pais solteiros, de pais com guarda de filhos, de casais homossexuais que têm filhos. Então a nossa família realmente mudou. Nós temos que aceitar essas novas famílias, né, porque no século XXI as coisas mudaram e o respeito é fundamental. E onde houver amor, tudo vai dar certo. Tendo respeito, carinho e amor, tudo dá certo. Muito bem. Então, para terminar, eu vou pedir para você dar o site, né, da empresa, onde tem também dicas, né? Fala dicas até para não errar no presente, exatamente. Né? A nossa empresa fica em Curitiba, né? O nosso site é agenciaparideal.com.br e também eu tenho um blog, sheilahigler.com.br, que é um blog que eu falo sobre relacionamentos. Então, olha, o blog Sheila, Sheila, Higler é R-I-G de gato, L de Luísa, é R, sheilahigler.com.br. Ô Sheila, olha, foi um prazer conversar com você, viu? Um grande abraço. O prazer foi todo meu e um abraço a todos aí em Brasília. Muito obrigada, até outro dia. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.